que ontem o Textor prestou depoimento na CPI da manipulação dos jogos, e aí a Associação de Árbitros, a ANAF, escreveu uma nota assinada pelo presidente da associação, falando que quer parar o Brasileirão. Amanda, se você puder colocar, por favor, o print dessa carta na tela, eu vou ler um pedacinho, porque tem trechos bem fortes. O primeiro deles diz que, pelo bem do futebol, o Brasileirão precisa ser paralisado. E uma boa parcela de árbitros está disposta a dar esse grito de liberdade por não aguentarem mais tamanha indiferença e pouco caso por parte do presidente da CBF, que, em respeito ao futebol, deveria ter vergonha na cara e denunciar. Começo com você primeiro, Andrei. Bom dia. Renunciar. Oi, bom dia. Obrigada por você. Tudo bem? Bom dia, Domitila, PVC, André, que bom estar com vocês por aí. Alfredo, obrigado pela companhia. Pois é, uma nota importante, porque mais uma vez a gente está discutindo sobre integridade no futebol. A questão é, se há indícios de manipulação de resultados, obviamente se exige uma investigação e uma apuração detalhada. Agora, se há provas de manipulação, aí a arbitragem está certa, mas não só a arbitragem, todos nós precisamos gritar irrefutáveis de que há manipulação, aí não resta outro caminho a não ser o campeonato. Agora, me parece que o que foi apresentado na CPI não são provas irrefutáveis. Continua-se com um documento feito por inteligência artificial que mostra comportamentos diferentes dos atletas que podem representar uma conduta que não condiz com a naturalidade do que eles costumavam agir, da forma como eles costumavam agir. Isso talvez seja um indício para se pesquisar e se analisar a arbitragem mais profundamente, a manipulação de resultados mais profundamente, se utilizar de todos os mecanismos de pesquisa para isso. Agora, os árbitros, obviamente, estão dentro do poder deles ou dentro do espaço que eles têm de levantar essa discussão, porque eles estão sendo... eles estão dentro, né, Domitila, obviamente, dessa questão, eles estão no centro dessa questão. Então, eles precisam se mobilizar como classe. Agora, a minha grande questão que fica é qual a força dos árbitros como categoria? Se ela não é uma classe reconhecida profissionalmente. Né? Qual a relação de emprego que existe dos árbitros com uma entidade profissional de futebol, com a CBF ou com as federações? Nenhuma. O direito de greve ele é constitucional. Agora, essa categoria, ela está unida, lembrando que ela tem duas entidades, né? Ela tem a ANAF e também tem a Abrafut. Elas vão conseguir se unir para proteger o árbitro nessa discussão? Então, também é uma questão importante. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de novo sobre integridade no futebol. De novo, a gente está falando e fazendo acusações graves com relação ao campeonato e à manipulação de resultados. Quando a gente fala de indício, a gente precisa entender que é algo que exige uma apuração. E quando a gente fala de prova, é algo que exige aí uma ação, e uma ação efetiva. E seria a paralisação do campeonato, ou a anulação dos jogos que foram comprovadamente manipulados. Mas, ao que me parece, né, Domitila, PVC, André, não há prova nenhuma de que há uma manipulação no Campeonato Brasileiro ou de que algum jogo foi manipulado. Lá atrás, sim. Né, de interferências, e obviamente isso aí já está sendo objeto de investigação e até de processo, operação penalidade de massa. Ministério Público é essa. Alfredo, bom dia. Está ouvindo a gente bem? Queria passar para você a pergunta. Você deve estar em vários grupos de WhatsApp de árbitros e ex-árbitros. Queria saber se a categoria está unida, como o Andrei falou, e essa associação de árbitros que fez essa carta ANAF, tem muitos árbitros associados a ela do Campeonato Brasileiro? Domitila, bom dia aos amigos. Ela tem muitos árbitros filiados, mas lembrando que não existe uma obrigatoriedade de você ser filiado, como era antigamente. A ser filiado ao Sindicato de São Paulo ou ao Sindicato do seu Estado, e quando você passava para o quadro nacional, você era obrigatoriamente filiado à ANAF, inclusive havia uma parte da sua renda no jogo que era descontada para a ANAF. Se não me engano, era 3%. Não existe essa união entre a arbitragem, mas eu entendo que a ANAF cometeu alguns erros grosseiros nessa nota. O primeiro, que, ao meu ver, o inimigo, e é claro que a ANAF tem um problema, pela própria nota, é muito claro isso, com o presidente da CBF, é claro que a ANAF tem um problema com o Wilson Seneme,
presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, porque a nota é uma nota muito pesada em relação aos dois. Agora, o grande problema não é nem o CNM e nem a CBF, é o Textor. O Textor tem falado algumas coisas. Em primeiro lugar, que não tinha que começar o campeonato. Eu conversei com alguns árbitros da primeira divisão do Campeonato Brasileiro antes de começar a competição. E falei também isso para alguns presidentes de clubes. Pelo bem do futebol brasileiro, não comecem o campeonato. Exijam a solução de denúncias que são absurdas. Porque essa questão, que o André levantou muito bem, da movimentação de atletas, eu conversei com alguns fisiologistas que falaram o seguinte: Loeblin, jogar no Rio é diferente de jogar na altitude. A tua movimentação é diferente. Jogar em 40 graus em Manaus, a movimentação também é diferente de jogar 2 graus negativos em Caxias do Sul. Então, assim, quando você joga isso aí no ar, eu entendo que... E eu gostaria muito de ouvir também o Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas de São Paulo. Eu acho que faltou uma união, talvez pela necessidade de datas, né, da venda do produto, mas uma definição do assunto antes de começar o campeonato. Os árbitros estão sendo acusados, sempre foram, né? Filho disso, filho daquilo, ladrão e tudo mais. Só que não pode haver uma coisa jogada no ar sem você definir se isso é verdade ou não. Eu penso diferente de você, pelo seguinte sentido. A gente tá batendo palma para louco dançar, né? E a gente tá batendo palma para louco dançar, no caso, o Textor, e eu já falei para o Textor isso, que ele vá para o Ministério Público de Goiás. Porque o Ministério Público de Goiás tem uma apuração de 2 anos e lá não tem nenhum louco e ninguém tá batendo palma para louco dançar no Ministério Público de Goiás. E no Ministério Público de Goiás, em 2 anos de apuração, não surgiu o nome de nenhum árbitro. Nenhum árbitro. Importante. Acabei de conversar com um árbitro de Série A que diz que, na visão dele, a ANAF hoje não representa a maior parte dos árbitros. Quem representa é a Abrafute. Ou seja, nós também estamos batendo palma para louco dançar para falar do presidente da ANAF, que está fazendo uma nota política com alguns absurdos, como nesse ponto, concordo inteiramente com o Loeblin. Eu só discordo de ter que parar o campeonato por uma suspeição lançada pelo Textor, que fez questão de não levar os indícios, e eu estou chamando de indícios porque foi o que disse o senador Jorge Cajuru ontem, não levar para o Ministério Público de Goiás, que era o caminho óbvio. Se o Ministério Público de Goiás tem uma investigação há 2 anos, quem é que pode cruzar uma informação com a outra? O Ministério Público de Goiás. Pega os indícios supostos que o Textor tem e cruza com tudo que foi investigado. Se você for pegar a inteligência artificial e analisar o 7-1, vai aparecer o quê? Que o Davi Luiz estava onde? Então, espera um pouquinho, né? Vamos com calma. Agora, o que precisa acontecer, a gente sabe que CPI, também história de CPI, outra vez em 2000, 2001, tinha deputado perguntando por que o Roberto Carlos foi marcar o Zidane de cabeça. Dessa vez, o cara tá oferecendo, mandando o Textor contratar 2 zagueiros. Nós estamos de brincadeira. Se nós vamos parar o campeonato por causa disso, aí nós vamos parar tudo. Vai ficar 3 anos sem futebol. A quantidade de pessoas que vão perder o emprego por causa disso é enorme. O Ministério Público de Goiás tem um respeito. Só um detalhe, PVC. Eu não sou a favor de paralisar o campeonato. Eu sou a favor que não tivesse começado o campeonato. Tá? Mas é a mesma eu coisa, entendo que são acusações... Não, mas aí as pessoas não vão trabalhar por causa de uma... Como é que você vai começar uma coisa se tem jogadores que estão em xeque, se tem clubes que estão em xeque, você tem uma categoria, no caso da arbitragem, que está em xeque. Você não pode, na minha visão, não pode começar uma coisa... Eu ficaria muito feliz se houvesse tudo isso antes de começar o brasileiro, para que os jogadores começassem tranquilos, para que a arbitragem começasse tranquila. Não dá. Eu entendo que nesse momento, se coloca no lugar de um árbitro, PVC, vamos colocar no lugar de um árbitro de primeira divisão, tá? Não de um árbitro novo,
né? Desculpa, não de um árbitro renomado como o Klaus, né? Como o Daronco, um árbitro novo de primeira divisão, buscando o seu espaço, tentando mostrar o seu trabalho. Além de todo o processo de pressão que tem nessa maturidade, ele está entrando em xeque, o PVC. Por isso que eu entendo que não tinha que começar. Loebling, se for por causa disso, nós vamos parar o futebol brasileiro desde 2005. Porque desde 2005 alguém entrava no estádio, quantas vezes você entrou no gramado e alguém gritou Edilson, 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 Edilson? Eu não tô falando sobre xingar sua mãe. Eu tô falando sobre chamar de Edilson. E hoje você tem, ao contrário do Textor, que tentou colocar e não conseguiu, na minha visão, os árbitros na lama, pelo Ministério Público de Goiás, que tem o meu respeito. Porque o Ministério Público de Goiás investigou durante 2 anos e não conseguiu chegar a nenhum nome de árbitro. Tem jogador que foi excluído do futebol. Árbitro não apareceu nenhum. E você pode conversar com o Ministério Público de Goiás hoje, como eu fiz 2 semanas atrás, no ápice do episódio do Textor, que eles vão dizer para você, não tem nenhum indício de manipulação que tenha levado a resultado do campeonato passado e nenhum indício que envolva árbitro. E eu vou voltar a dizer, eu falei para o Textor, por que o senhor não pega o que o senhor tem de prova ou de indício e leva para o Ministério Público de Goiás? Porque lá eles podem cruzar as informações. E por que o Senado não faz isso? Porque ninguém está querendo resolver problema. Então, se você parar o campeonato ou não iniciar o campeonato, aí é que você não vai resolver problema, você vai criar outros. Porque uma porção de gente que depende do futebol para trabalhar, como seu ganha-pão, como massagista, como roupeiro, como motorista do ônibus, não vai ter emprego. Então, assim, vamos devagar com o andor. Agora, os árbitros têm, como disse o Andrei, total direito de fazer greve. Se a entidade, se a ANAF, representar 70% da arbitragem da Série A, para a Série A. Acontece que a ANAF não representa. Quem representa é a Abrafute, hoje. Temos um superchat aqui, ó, do Eric Carvalho Martins. Obrigada, Eric. Ele diz o seguinte: 30% das pessoas na enquete acreditando no Textor mostra muito como é fácil enganar o brasileiro. Basta soltar uma bravata que 1/3 da população vai acreditar. Isso explica muita coisa. As opiniões estão divididas porque a divulgação das provas demorou muito, né, PVC? E até onde a gente tem informação, ontem na CPI ele prestou depoimento e apresentou indícios, mas como bem colocou o Andrei, ainda não são provas e agora tem que continuar a investigação no Senado para ver o que vai acontecer, né? Eu acho que tem que pegar, o Senado também tem que pegar, o Jorge Cajuru, que é de Goiás, é senador por Goiás, devia, no mínimo, procurar os representantes do Ministério Público de Goiás. E já que ele teve acesso ao que o Textor diz, veja como o Textor tem feito algumas confusões. E a confusão envolvendo o árbitro, que ele diz. O que é que o Textor diz? Um árbitro em Palmeiras e Fortaleza. Em outro momento ele fala um árbitro do Rio de Janeiro, que tem sotaque do Rio de Janeiro. Aí você vai pegar um árbitro do Rio de Janeiro que apitou Palmeiras e Fortaleza. Foi o Wagner Nascimento Magalhães na Copa do Brasil de 2023. Acontece que o Textor não fala de Copa do Brasil de 2023. Ele fala de Campeonato Brasileiro de 22. Que quem apitou foi o Wagner Hillway, que não é carioca. Então veja como o Textor está juntando elementos diferentes que criam uma confusão aparentemente proposital. Então eu não posso levar em conta uma acusação a um árbitro que não tem nome, que supostamente tem sotaque do Rio de Janeiro e que apitou um Palmeiras e Fortaleza, se são 2 Palmeiras e Fortaleza distintos, um apitado por um carioca e outro por um que na época eu gostava da Federação do Espírito Santo, antes estava na Federação da Paraíba. Então não tem. Agora, você pega os indícios que o Cajuru teve acesso, e o Cajuru mora em Goiânia, vai no Ministério Público de Goiás.
E o Ministério Andrei, Público de Goiás e vai pegar esses todos os... indícios, Não faz sentido. Andrei, esses indícios foram apresentados, né, os nomes do Textor foram apresentados numa reunião secreta a esses representantes dessa CPI no Senado. A gente tem já quais serão os próximos passos da CPI? Quando que a gente vai ter acesso a isso ou vai ter que esperar uma investigação mesmo agora? Não, até pelo princípio da transparência, esses dados vão ter que aparecer. Agora, tem questões que são importantes para a gente entender o momento em que esses dados precisam aparecer. E talvez a Operação Penalidade Máxima seja um exemplo recente que a gente pode olhar, não precisa nem virar muito o ombro, né, o rosto, o pescoço, para encontrar o exemplo da penalidade máxima. A penalidade apareceu depois que foi investigado e depois que houve uma comprovação de resultados. Porque enquanto é indício, a gente não pode jogar isso no ar, porque a gente está atingindo a integridade do esporte. E as pessoas precisam ter responsabilidade com relação a isso, porque elas podem responder logo ali um processo. E a gente já comentou muito sobre isso, sobre o risco que o Textor tem, inclusive de ser punido na justiça desportiva e também na esfera comum. Ele está respondendo o processo na esfera comum. Então a responsabilidade passa a ser fundamental. E aí se aproveita de um momento de crise do futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro está vivendo uma crise com relação à integridade. Então é a desconfiança que passa por um jogo de futebol, isso é muito sério, porque pode atingir um produto muito importante. E como o PVC trouxe, a cada rodada que tem um diretor levantando o dedo e acusando a arbitragem. Se a gente parar o campeonato por causa disso, a gente não vai mais ter futebol no Brasil. E aí a gente vai desempregar não só o árbitro, não só o jogador, a gente vai desempregar uma cadeia econômica importantíssima para o Brasil. Então a gente precisa ter responsabilidade nesse momento. E agora é a hora da responsabilidade de todos, inclusive dos políticos, que não podem querer faturar com uma crise que está acontecendo. Por que a CPI tem autoridade? Porque a manipulação de resultados passou a ser crime no Brasil lá em 2011, no futebol brasileiro, quando houve a mudança no Estatuto do Torcedor. Então o Estado tem competência para agir, o Ministério Público tem competência para agir nessas questões, como o Ministério Público de Goiás fez com autoridade e criou um exemplo que precisava ser replicado pelo exemplo que vem de lá. As pessoas estão querendo criar uma nova fórmula que é muito perigosa para o futebol. Porque, assim, daqui a pouco o político quer faturar com isso e vem querer discutir dentro do Congresso a questão que não pode acontecer jamais. Porque é da autonomia esportiva, é o esporte que tem que criar regras de elegibilidade. Não é um político que, para faturar com o seu eleitorado, vai gastar dinheiro público, perder tempo, juntando o Congresso para discutir transgêneros, que é inconstitucional. O STF vai lá logo depois para barrar isso, porque não é da competência do Estado, não é da competência do poder público discutir. Então, essa CPI precisa ser tratada com a competência e com o cuidado e com a atenção que o futebol merece ter, inclusive dos políticos brasileiros. Então se junte, se chame o Ministério Público, as autoridades competentes, se faça um grande diálogo para discutir a integridade do futebol, mas respeitando quem trabalha no meio, inclusive os árbitros. Enquanto não houver uma prova cabal sobre isso, tudo é indício, é especulação e pode ser bravata. Depois disso e depois de uma investigação, aí sim se apura os responsáveis. É só para a gente entender como é grave isso, eu já citei aqui no nosso último encontro, a manipulação de resultados ela é tão séria no futebol que todo mundo quer sempre anulação de partida. A gente está sempre vendo o diretor levantando o braço para fazer espuma e para desviar o foco da derrota, levantando o braço e dizendo que vai entrar na justiça desportiva para anular a partida. Nunca consegue. Mas um dos fatos que leva à anulação de partida, interferência externa, é um deles. O outro é erro de direito, que a gente nunca vai conseguir comprovar, porque o árbitro jamais vai dizer que não conhece a regra do jogo. E o terceiro é manipulação de resultado. Manipulação de resultado com prova cabal leva à anulação de resultado de partida, para ver como isso é sério, como isso é grave. Agora, a gente não vai mais ter futebol se cada um levantar isso e as pessoas entenderem como prova. Vou dar um exemplo disso que você falou, tá, Daí? A anulação de partida. Eu lembro de um caso de um gol do Elmer, do Bayern de Munique, em 94, num jogo contra o Nuremberg, que a bola vai para fora. A bola vai para fora. Cobrança de escanteio, o Elmer toca na bola, a bola vai fora. E o árbitro deu gol. Aí o Nuremberg entrou e a Federação Alemã anulou por erro de direito, porque a bola não tocou nem na rede. A bola foi fora e ele deu o gol.
Aí foi erro de direito. Agora, eu tô inteirinho com você. Se você vai tirar emprego de massagista, de roupeiro, por causa de uma bravata. Agora, eu não tô dizendo que não tem que investigar. Claro que tem que investigar. Agora, você pega o que o Textor tem, repito, vou de novo dizer para o senhor João Textor. Textor, por favor, pegue o que você tem, leve ao Ministério Público de Goiás. Porque o Ministério Público de Goiás já tem 2 anos de apuração. A chance de cruzar informação com informação é muito maior. Agora, outra possibilidade é você pegar a inteligência artificial e analisar o 7-1. Vamos ver se ele vai achar que o Davi Luiz estava no lugar certo em cada jogada. E é evidente, para deixar claro, não houve manipulação de resultado no 7-1. A Alemanha ganhou de 7-1 porque massacrou o Brasil, simples assim. Domi, você queria se manifestar. Eu só aproveitei aqui esse nosso debate e eu disparei uma mensagem aqui para um árbitro que apita na Série A. Obviamente não vou falar o nome, mas me respondeu prontamente. Estava online aqui. E não foi muito claro assim na resposta se é a favor ou contra essa coisa de paralisação do campeonato. Claro, vai deixar isso para a associação, mas falou uma coisa aqui que eu acho interessante a gente colocar no debate. Me disse assim, nas ruas, quando a gente é reconhecido, os torcedores vêm tocar nesse assunto e falam, poxa, esse presidente, esse dono do Botafogo, ele é malucão mesmo. Como é que vai ter tudo isso sem prova? Ou seja, esse árbitro com que eu conversei agora, que apita a Série A, se diz tranquilo, porque nas ruas, ao invés de ser hostilizado, os torcedores estão do lado, falando assim, gente, esse cara tá viajando, o Textor tá viajando sem prova, falando coisas sem prova. Ou seja, deve ser algo que é um consenso entre os árbitros, mas que eles se sentem tranquilos em relação a isso. Ou seja, não é aquela coisa, estamos aqui apavorados e tal, porque, de fato, até agora foi muito blá, 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 muita bravata e não apareceu nenhuma prova. Então, achei importante citar aqui esse depoimento do árbitro. Achei importante citar agora. Hernan, só para reforçar, a minha primeira preocupação... Antes de você entrar, e a preocupação era, a ANAF representa os árbitros. E eu fui tentar falar com vários árbitros. O Webin está fazendo sinal com a cabeça que não. E foi o que eu fui tentar falar. Tentei falar com alguns árbitros e consegui falar com um árbitro muito importante da Série A, que eu também vou preservar. E ele disse, cara, a ANAF não representa mais os árbitros. Quem representa, quem tem 70% dos árbitros do Brasil é a Abrafut. Se a Abrafut, que é presidida pelo Marcelo Vangassi, tivesse feito a nota pedindo a paralisação, os árbitros estariam junto com a Abrafut. No caso da ANAF, não tem representatividade. É muito importante entender isso. Porque, voltar ao que o Ney Campos acabou de dizer, o direito à greve é inalienável. Os árbitros têm todo o direito. Acontece que os árbitros da Série A não estão com a nota da ANAF. Porque a ANAF, eles não se sentem representados pela ANAF na sua maioria. Sentem-se representados pela Abrafut. E uma coisa interessante disso que o Hernan falou é que não só os árbitros e as pessoas na rua, né? Muito dirigente também já assumiu uma postura crítica ao John Textor, como a Leila, que ontem deu uma entrevista muito forte no Roda Viva, PVC, e chamou o Textor de, abre aspas, idiota. PVC? Não, eu achei que a gente ia entrar com imagem. Eu ouvi sim, Domingo. Eu fiquei esperando, porque eu achei que a gente ia ter o vídeo e não tem. A Leila tem batido fortemente, a Leila tem falado, se posicionado muito fortemente em vários temas importantes do futebol brasileiro. Não gosto quando no Roda Viva fala sobre a situação do Allianz Parque e diz que o estádio vai voltar ao Palmeiras. Não, o estádio é do Palmeiras, o direito de superfície é da W Torre. É só pegar o contrato para entender. Mas, nesse caso, acho que ela se equivoca. No caso do Textor, ela está batendo forte com razão, porque o Textor está acusando o Palmeiras. O Textor disse depois, não estou acusando o Palmeiras. Está. Ele está acusando o Palmeiras de ter sido beneficiado por um esquema de manipulação de resultados. Então, o que a Leila está dizendo é, vou processar civilmente e criminalmente. Claro, é o direito que ela tem. Talvez não tenha o direito de chamar de idiota. Isso é um outro ponto. Ela foi firme e talvez tenha passado no xingamento.
Mas o que ela está dizendo, ela tem razão. E veja, ninguém é contra a investigação. O problema é fazer a investigação na esfera correta. Por que o John Textor não leva os indícios que ele possui para quem está investigando há 2 anos?